Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Bora bater o nosso papo positivo, leve, descontraído, mas é claro, levando até você informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. E hoje aqui eu tenho prazer de receber uma pessoa muito especial, gente. Ele que é filho da Helena Maria, do Getúlio Furtado, esposo da Jucimaira, né? Pai do Davi e do João Pedro. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Sintonia Positiva o Wesley Jarbas. Wesley, seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva. Nato, muito obrigado pela oportunidade, né? Sintonia positiva aí, que tá fazendo sucesso. Já é uma referência, né? Em toda a cidade a gente tem visto, tem acompanhado aí, né? O trabalho que você tem feito aí à frente dessa importância que tem aí de saber um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, e a gente tá à disposição, meu amigo. É isso aí, hoje eu quero conversar um pouquinho com o Wesley que tá na vida pública, não é? Pode falar aí, você é vereador e tal. Tá há quanto tempo já? Sim, Renato, eu tô no meu segundo mandato, né? Fui eleito em 2020, dando continuidade no meu segundo mandato agora, fui reeleito agora, graças a Deus. Estamos trabalhando fortemente para uma Divinópolis melhor, cada vez mais, né, voltado aí, principalmente para o setor da confecção, vários setores aí que a gente tem trabalhado aí, onde a empregabilidade é muito importante para Divinópolis e para a macro-região. Com certeza, mas hoje aqui a gente veio falar um pouco de um assunto diferente, tá? A gente Sim. vai falar um pouquinho de política aqui, tudo vai permear aqui, mas eu quero saber hoje do Wesley, o Wesley Jarbas, por trás da política aí, que tem uma vida muito bacana, é um cara positivo, participa de várias convenções da igreja aí. Então vou te começar, Wesley, fazendo a pergunta que eu faço a todo mundo aqui. Quem é o Wesley por trás da política e quem é esse ser humano do bem? Sim, Renato, muito obrigado, né, a pergunta sua é muito pertinente e importante. A satisfação de poder falar um pouquinho da minha vida, né, uma vida pela qual eu agradeço a Deus, até pelos momentos difíceis que eu vivi, ali na comunidade de São Geraldo, no bairro Catalão. Nasci ali, cresci ali, aprendi muito nos meios das dificuldades. O local ali próximo àquele córrego ali no bairro Catalão, que atravessa, ele sai no Rio Itapecerica, onde enfrentei várias enchentes ali, mas sempre acreditando em Deus, confiando, né, com nossos trabalhos na comunidade. Juntamente com a minha família, minha mãezinha, né, que se chama Helena, pela qual você falou, meu pai é Getúlio. Meu pai que era pedreiro, minha mãe faxineira, né, sempre viveu numa vida muito de luta, de garra, mas nem só por isso, com as dificuldades, né, nós também não criamos pessoas boas. Com Graças a certeza. Deus, com esses exemplos aí, Renato, né, eu sou irmão de mais 4, né, tem mais um irmão também de 43 anos, uma irmã de 47, uma de 38 e uma de 37. Então, assim, é uma família pela qual foi construída, né, dentro da igreja, acompanhando aí, também vivenciando a cada dia os princípios que a gente tem, né, de estar em comunidade, de servir o nosso Deus o tempo todo, porque Ele é o único caminho que a gente tem aqui nessa terra. Eu Com sempre certeza. falo muito comigo, com meus amigos, meus parceiros que a gente tem no dia a dia, indiferente de qualquer situação que você estiver, em qualquer profissão, qualquer lugar que seja, né? Sempre agradeço a Deus por aquele momento, né, que você tem com a pessoa de poder, às vezes, através de uma palavra, levar um pouquinho de conforto, de alegria para as pessoas. As pessoas não querem riqueza, não querem ouro, não querem prata, elas não querem nada. Elas querem só se alimentar, às vezes, de uma palavra de Paz, não é? conforto, A paz é muito de importante. paz. Hoje as pessoas, com esse mundo virtual aí, hoje estão muito se afastando de Deus. A gente precisa resgatar isso, Renato, porque tantas famílias têm se destruído aí por falta de às vezes do diálogo. Os casais hoje, né, vivendo tempos difíceis. Até quero falar aqui, né, que eu casei tem 20 anos, Tem 20 anos já. 20 Qual a anos. idade das crianças lá? As crianças também têm um de 17 anos, que é o João Pedro, e um de 17 já? 14, Ó, 17, e um de 14, que é o Davi, né, o meu rei Davi e meu João Pedro, que é o apóstolo João. Então, assim, são bênçãos na minha vida, pela qual eu sempre agradeço a Deus pela saúde. É só de você ter uns filhos saudáveis, isso é é eles que dão importante energia demais. pra gente, Tá não é? Eu doido? sempre falo, a Saúde energia é vem tudo, dali. tudo na vida. Dificuldade financeira, todo mundo trabalha e consegue resolver. Mas quando você tem uma vida saudável, com os filhos saudáveis, tudo você consegue. E voltando à questão do Wesley, né, trabalhei no setor da confecção 22 anos, Você numa trabalha com fábrica. confecção, então antes de entrar na vida política, Antes de você entrar na vida política, eu trabalhei na confecção. 22 anos na confecção MX-72, pela qual o empresário Mauro Célio Júnior, que é o mais conhecido como Juninho, o Juninho Chumbreco, o Everson também é Dodora lá na Cascalho Rico, no bairro São José. Uma fábrica pela qual eu tive todas as minhas experiências, desde o setor que eu comecei lá de baixo. Eu era embalador de roupa, depois passei para o setor de separação de pedidos, depois entrei como motorista também, depois de finalizar fiquei 10 a 15 anos sendo cortador. Cortador de tecido, né, de malha, de tecido, pela qual é uma das profissões que eu amo, né, que eu aprendi e também sei da valorização que tem desse setor,
principalmente no setor que mais emprega em Divinópolis hoje. Nós temos aí hoje praticamente 35 pessoas que trabalham nesse 35 se mil, muita gente, né. 35 pessoas que vivem aí do sustento da confecção. Né, confecção que foi polo da moda na década de 80 até 95 por aí, né, hoje graças a Deus está resgatando-se um pouco, né. Outras cidades, né, no nosso no estado, não só no estado de Minas Gerais, como todo o Brasil, hoje as pessoas têm falado da importância, né, a valorização que tem desse setor em Divinópolis. E aí por aí, né, depois da fábrica aí pela qual trabalhei 22 anos, nesses vinte e 22 anos, dois muito anos tempo, né, uma muito tempo. vida. Olha. Nesses 22 anos meu também, trabalhei com as crianças nas comunidades, né, comunidade É, eu São vi lá Geraldo. vídeos seus lá, eu vi vídeo lá na Sim, igreja, o primeiro vídeo que é. eu te vi, na verdade, assim, mais estourando ainda, foi um vídeo que você fez na pracinha lá com a música do Roupa Nova, que Foi, era o tema foi. até de um canal de positividade que eu Sim, tinha, sim. você fazendo trabalho, eu falei: "Mas o cara gosta também de cantor É, também?" a gente canta, a gente toca, ajuda na evangelização das crianças, Hã. porque eu vejo que as crianças hoje, elas precisam ter comunidade, elas precisam ter essa harmonia, esse convívio dentro da comunidade, conhecer a liturgia, né, conhecer os princípios da igreja que a gente tem. Conhecer, né, eu sempre falo isso, é do papel da gente apresentar. A gente apresenta enquanto criança, né, depois ali que vai pra vida adulta, adolescente, aí a pessoa de repente vai tomar uma outra decisão lá na frente. Mas a Com gente como certeza. papel de pai, de, né, sociedade é apresentar para as crianças os caminhos, não Exatamente. O é? primeiro passo nós como pais, Uhum. como também, educadores na música, a gente ensina os primeiros passos, né, que é a educação de aprender música, melodia, harmonia e ritmo, né, como que funciona a adaptação de treinamento de voz e tudo aí, a gente tem feito um trabalho Você brilhante. toca o violão ali? Toco violão. Então muitas crianças já ensinei a tocar, Ah, você cantar, ensina já. também a Meus filhos hoje que tocam, meu filho mais velho, João Pedro, toca no grupo EAC, AJC, ó, participa de várias congregações aí na nossa querida Divinópolis aí, também toca em várias missas, em várias igrejas, assim como São José, a igreja São Francisco, também a igreja Nossa da Guia, Santa Luzia, no Planalto. Então a gente tem esse trabalho aí de evangelização na música, eu e minha família. E daí também a gente criou, né, um projeto na comunidade São Geraldo, a coordenadora na época ela era Maurília, né, que a gente tinha um pároco lá que chamava Frei, Patrício, que nos ajudou muito na comunidade, e desde que ele faleceu a gente criou um coral com criança com o nome do Frei Patrício. te vi lá também no post da igreja com o É, coral à frente lá, isso, sentado lá com exatamente. Então através desse trabalho que a gente tinha, que era um sonho do Frei, ter um coral de criança na nossa comunidade, criamos esse coral, pelo qual atraiu muitos pais, muitas mães que às vezes eu já vi vários testemunhos do pai falar assim: "Renato, não, eu não ia na igreja, né, eu não acreditava, eu não participava, meu filho começou a ir e participar dos trabalhos das igrejas, né, do coral, cantar na evangelização". E daí o pai passou a acompanhar, passou a gostar, passou a estar em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja e fazendo as coisas de Deus. Porque a palavra fala: "Buscai o Senhor quando pode achá-lo, não só em tempos, em tijolos, onde sua palavra é pregada com a verdade". A gente sempre tem que fazer uma análise sobre isso aí e entender que toda ação aqui na terra tem sua reação, com né. certeza. Tudo que você planta de bom, você colhe, né. Palavra é poder. Eu brinco muito e falo isso: "Quero, consigo, É realizo". lógico, não é Então nós questão temos que a gente tem que mentalizar agir, isso. é claro, mas tem que pensar que vai dar certo primeiro, pensar e agir positivamente, não é? Exatamente, até porque quando a gente fala assim: "Ah, eu estou tentando buscar uma bênção, né, diante dos olhos do Senhor", ele vai te abençoar se ele vê que você é merecedor daquilo, que você faz por onde, né. Então ele começa desde o céu, onde que ele está, te observar, suas atitudes, seus comportamentos diante das pessoas, como você trata o seu próximo. E eu, né, desde pequeno, sempre tive esse bom relacionamento com as pessoas, com o público, de ouvir as demandas, de ouvir as pessoas, suas necessidades na comunidade também, de acolher, de ajudar, Então você sempre porque foi o cara da comunidade ali, independente antes da sua vida política, você sempre teve essa questão de estar ajudando ali, sem saber você parece que tinha um dom ali, vamos falar assim. exatamente, pela qual a coordenadora lá, a Maurira, que eu falei nessa época, né, desse coral, pela qual ela me chamou, ela falou: "Wesley, é sua vez". Eu falei: "Ah, mas eu não estou preparado". Ela falou assim: "Não, você está preparado, eu confio em você, vem". Depois teve a coordenadora também, a Kátia, né, que é uma parceira, mora lá perto da minha casa também, é uma madrinha que eu tenho, uma grande parceira, pela qual também hoje ela é coordenadora da igreja, faz um trabalho brilhante lá. Essa comunidade já fez vários trabalhos sociais, já participei também com vários amigos lá. Então, assim, o que a gente deixa na terra, que esse legado é isso, de poder ajudar, de poder partilhar as coisas boas, e isso vai se enraizando e outras pessoas vêm também participando. Assim como o pai dessa criança que cantava comigo na igreja, que participava comigo, ele chegou para mim com os olhos cheios de água e falou assim: "Wesley, te confesso de coração, não participava de igreja nenhuma, eu era uma Olha pra você pessoa". ver, às vezes o caminho geralmente é o contrário, né,
pai leva a criança dessa forma e a criança levou o pai, é isso que deu pra entender, não é isso? Isso mesmo, ele tinha uma amiguinha também que cantava no coral, que estudava junto com ela e falou do nosso coral, que começou a participar. E ele teve o interesse de participar. Ela falou o dia que era o dia dos ensaios, o dia que era da gente estar servindo também na comunidade, e pela qual ele esteve presente conosco lá, ficou maravilhado e com o tempo a tempo foi melhorando o seu convívio também dentro da sua casa. Que bacana, então eu vejo que sua vida é pautada aí mesmo na religião mesmo, né, eu acho muito bacana Com isso e a certeza, forma Renato. que você então os vídeos que eu vi seu foram verdadeiros, que você tá falando que tudo você fala muita coisa bíblica e eu percebi que a religião faz muita parte da sua vida. Sim. Você consegue envolver isso também na isso te ajudou a entrar na vida política e religião? Como é que você conciliou isso aí, hein? Renato, eu falo com a maior É uma certeza do mundo, missão, é essa missão de servir na igreja, na comunidade, pela qual eu continuo até hoje. Cada semana eu tenho um compromisso numa paróquia. Vou te dar um exemplo, agora, esse quarto sábado e o quinto domingo, por exemplo. O quarto sábado eu toco lá na igreja Santa Catarina de Sena, no bairro Valquir Resende, às 7 horas da noite. No domingo de manhã, eu sirvo também na igreja Nossa da Guia às 7 da manhã, e depois às 9h30 eu tenho um compromisso com as crianças lá, que é um grupo coral Anjos de Maria. E depois à noite eu vou cantar lá na igreja Santa Luzia, no é Planalto. muita coisa É que você muito faz. compromisso que eu tenho, porque são várias crianças, né, de várias comunidades que a gente participa. E essa missão que Deus me deu, que é abrir o pós com esse trabalho, através da música, foi um caminho, né, que Deus me abençoou muito, pela qual eu chegasse a ser um vereador. A primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição em 2019, né, trabalhei meu nome nas comunidades todas, né, todo o pessoal aí tem nos abraçado, nos ajudado, pela qual eu tive mil E eu seiscentos e tô trinta e oito percebendo votos. aqui, desculpa te interromper, que você não abriu mão da vida religiosa. Você falou que tem um monte de compromisso aí, você tem que conciliar compromisso com compromisso e consegue agregar isso tudo aí pra uma coisa ajudar a outra. Com certeza, até porque, igual você mesmo falou, esses compromissos eu já tinha eles antes. Então eu falei: "Se eu entrei para a vida pública, se Deus me colocou lá, me abençoou, me continua me Como é que abençoando, você vai eu não posso abandonar isso". Tantos jovens, tantas crianças, às vezes não têm a oportunidade de aprender a tocar um violão, aprender a cantar, quer servir na igreja, quer participar, porque na comunidade você tem lá um coroinha que serve no altar, tem um acólito, né, a parte música hoje, a maioria dos músicos hoje, eles não quer servir na igreja. Às vezes ele quer fazer um barzinho, tocar num show, num e barzinho, hoje em dia, né, tem uma é para ganhar um profissão. dinheiro, ou até por seu próprio sustento, mas que você servir o Senhor não tem coisa melhor não. Eu faço isso e eu me saio com o coração cheio de alegria quando eu acabo de servir nessa comunidade, porque eu saio me realizado, falei assim: "Eu fiz a minha missão". Aí chego em casa, pego minha família, a gente vai dar um passeio, vai em algum local, visitar um casal de amigo, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca deixei de fazer os meus compromissos, né, pela qual das comunidades, que é de suma importância, e voltando nesse trabalho pela qual me colocou na vida pública, né, em 2019 eu coloquei meu nome à disposição, 2020 fui eleito com 1.638 votos. Continuei com esse trabalho, aperfeiçoando cada vez mais, ouvindo a população, é igual a comunidade. Quando você ouve a comunidade, você partilha ali os problemas, as dificuldades, também as coisas boas, você consegue hoje ter um olhar diferente quando você é um representante do povo. Qual que é o seu olhar diferente? O que que a pessoa precisa do Renato? Ela precisa ser ouvida. Então não Tem foi uma então situação, não foi uma ideia do Wesley, a candidatura não, foi algo que te encontrou então. Você foi pode algo, dizer assim: sim, eu quero até deixar aqui gravado e registrado, foi algo que tocava no meu coração, porque no passado eu vi uma política das pessoas que, né, não era como hoje esse mundo virtual, que o telefone toca a todo momento, que as pessoas te chamam no WhatsApp como hoje. Antigamente, você visitava a Câmara Municipal, você levava uma situação para o seu representante e ali te falavam sim ou não. Às vezes nem sempre ele ia em loco para olhar o problema. O que que eu faço? Nada melhor do que você estar presente naquela situação. Você lá, você vê o problema, ali o que eu faço? Juntamente com a minha equipe, a gente faz, né, um protocolo, né, faz um ofício, uma indicação, leva até o executivo e ali eu vou acompanhando o dia a dia e vou cobrando. Aí a população, quando você chega com o resultado com a máquina, Olimpíadas, o que seja, um trabalho que é feito para a melhoria da população que paga seus impostos, seus encargos, seus tributos. Importante frisar isso, que nós, como pessoas públicas, né, nós somos pagos pela população. Nada melhor do que dar o retorno à população. Isso é o mínimo. E no passado eu não via tanto, né, e hoje esse em dia dessa retorno. questão de rede social, que nem você Hoje falou, em né, dia, com a rede social, quem trabalha é visto, quem não trabalha, todo mundo vê: "Ah, não, aquele eu não concordo muito com a postura dele". E eu tô saindo da igreja, eu tô indo para o encontro de casal, eu tô indo visitar um amigo, toda hora um eleitor, uma pessoa para e fala comigo: "Wes, queria te parabenizar pelo seu trabalho".
eu falo: "Fico feliz, né, que Deus abençoe suas palavras, mas reze por mim, ore por mim para que eu possa continuar tendo saúde e força para estar te representando". Eu acho interessante essa até a questão que você gosta de fazer lá, você é um dos que gosta de fazer, de estar postando o que você faz ali, e faz umas brincadeiras também para chamar a atenção. Eu Sim, enxergo isso de 2 formas. Eu acho tem gente que fala: "Ah, tá fazendo barulho demais e tal", não, o que que eu acho? Você tá ali, beleza, fazendo barulho com a obra que você fez, mas sim, é uma oportunidade que você dá também, eu enxergo, você dá a cara a tapa. claro, Porque tanto a pessoa pode te elogiar, como quando pode criticar. vir embaixo e criticar. É, E a da crítica, de repente, você pode tirar ali: "Ah, aqui no meu bairro não fez", é, mas tá ali a informação que de repente é, você nem tinha. "Opa, me cutucou aqui outro, tem 10, 15 pessoas falando do mesmo problema, vou é, lá", seria isso, não? com A certeza. ideia é fazer esse barulho. Essa é a ideia, você pegou a visão já, até porque eu brinco muito, a gente tem que fazer do limão a limonada, né, gente. Então é assim, é igual você ter pra você fazer um omelete tem que quebrar ovos. E aí eu falo, a prestação de conta do meu mandato, né, a rede social. Aqui, ó, eu vou lá quando eu tenho uma indicação, eu tenho um projeto, é uma solicitação que eu fiz, eu levo até o executivo, consegui isso. Aí eu vou lá o registro, e não só eu, como toda a comunidade, a população. Dou um exemplo simples. Foi feita uma limpeza no bairro Belvedere, no campo do Belvedere. Várias pessoas têm nos pedido. Lá onde tem a moradora Gabi, que é uma líder comunitária, ela também tem a blogueira, que ela é uma pessoa querida na região lá. Ela falou: Wesley, eu estou precisando disso e isso. Mandou, foi feito o resultado. Eu vou lá, eu agradeço o executivo, que hoje é a prefeita Janete, agradeço o secretário, faço o meu registro, mostro que não existe demanda grande nem demanda pequena. Toda demanda para mim ela é importante, desde uma obra de calçamento, um recapeamento, um posto de saúde na rua, uma sinalização de semáforo, ou uma rotatória, ou que seja um retorno de velocidade. Toda demanda para mim ela é importante, Renato. Se você está com problema no buraco na sua porta, aquele buraco, quando eu vou lá e peço para fazer a recomposição asfáltica, resolveu o seu problema. Foi sanado, você está satisfeito. Então, esse retorno que eu tenho é o corpo a corpo. Eu sempre estou presente no local, ouvindo a população, os seus anseios e trazer a solução. Que hoje o funcionário público, ele quer o quê? A solução. E nós, como representante do povo, tem que trazer a solução. Não ficar naquela, vou olhar e nada de olhar. É porque tem muito vou olhar mesmo, vou olhar pra lá Infelizmente, e tem faz pessoas nada. que enganam o povo. E não pode, isso é feio. Não é, e a questão de aparecer tem essas 2, por exemplo, eu tô aqui hoje trazendo um vereador no Sintonia Positiva, sei que tem muita gente que vai falar, mas eu tô abrindo esse espaço para o pessoal contar também um pouquinho, né, por trás da política, como é que funciona isso aí, Com entendeu? certeza, E Renato. É a importante, né, essa oportunidade que a gente tem, da pessoa Wesley Jarbas, né, isso, e aqui eu quero até voltar ao assunto, o Wesley Jarbas que vai fazer 45 anos, né, ó, pela qual eu falei, trabalhei na empresa 22 anos. Antes de estar nessa empresa, né, eu também trabalhei no supermercado do Bom Preço, lá no bairro São José. Eu trabalhei também na contabilidade, pela qual lá, esses trabalhos que a gente tinha na área administrativa, eu sempre ajudei também. Então, assim, tem toda uma caminhada para que a gente chegasse onde a gente está hoje, né. Eu sempre agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tive, até pelas partes difíceis da minha vida, pela qual ali eu me fortaleci e hoje estou preparado. Hoje estou preparado para ser um bom pai de família, para ser um bom cristão na minha comunidade, para que eu possa também ser luz. O que que é ser luz na comunidade? Você dá exemplos, exemplo como pai, exemplo como exatamente, a filho. palavra convence, mas o exemplo arrasta, seria esse. Sim, exatamente, como eu tenho falado, você tem que dar exemplo na comunidade, você tem que ser uma pessoa que você planta e também colhe. O que que você leva de luz para as pessoas? É a paz, é a bênção na vida dela, é a prosperidade, falar com as dificuldades que ela passa, outras famílias também passam. Ninguém é perfeito, nenhum casal é perfeito, todo mundo passa pelas mesmas tribulações. Tem família que às vezes tem o ouro, tem a prata, tem tudo e não é feliz. Por quê? A felicidade vem diante de Deus. Sem Deus não tem felicidade não, é aquele vazio. Então a pessoa precisa disso, precisa estar em sintonia. Sintonia positiva, você está em sintonia positiva, né, Sintonia positiva, é isso aí. né, meu irmão? Gente, depois eu quero saber de você, Wesley, primeiro eu vou mostrar que o pessoal deve estar curioso com isso aqui, tá, gente, daqui a pouco eu falo, É, tá? vamos ver, eu Depois eu quero gostei. saber de você o que que acontece. Eu quis muito trazer você aqui, que é um vereador, que eu queria saber essa questão do preconceito. Porque hoje em dia, para a pessoa entrar na vida pública, é lógico, tem as vantagens, o pessoal vai falar de salário, um monte de coisa, vai um monte de gente falar um monte de coisa que é salário, é vantagem, é benefício, mas tem um preconceito. De repente, a pessoa tem um dom ali para estar na vida pública, mas ela fica com medo de entrar, porque política tem muita. A gente não vai aqui entrar em detalhe, que eu te falei, né? Mas tem muita sujeira pra lá, tem muita coisa, então a pessoa ela sofre um preconceito, você deve ter sofrido muito preconceito, Demais. muita gente se aproximou de você, Sim, às vezes alguns por interesse, muitas se afastaram de sim, você, eu não tenho dúvida disso. sim. E enfrentar isso também eu acho que não é fácil não, viu gente, não tô falando aqui um monte de coisa não, mas eu acho que não é fácil enfrentar. Primeiro eu só vou mostrar isso aqui, Wesley. Vamos mostrar. Gente, isso aqui é uma arte, o Gabriel,
Gabriel mandou pra mim, o Gabriel que é meu amigo, Gabriel lá, ó, artes em madeira. Então o Gabriel tá fazendo esse trabalho maravilhoso, são várias coisas que ele tá fazendo lá. Eu recebi esse presente, essa tábua de churrasco linda aqui. Gabriel, já arrumei uma encomenda aqui pra você, ó. O Aí, Wesley já ó. vai encomendar uma, não Eu vou é? te encomendar, viu, Gabriel? Pode contar comigo, meu amigo. Gente, mas um trabalho maravilhoso mesmo, e depois eu vou deixar o contato dele aqui, Olha vou que fazer uma bonito, ó. propaganda pra ele, porque é muito bonito, muito bem feito, um capricho incrível. E o Gabriel, tanto que é brigadão, importante. Aí, viu? Gabriel, uma tábua como essa, eu falo, não é só trabalhar não, gente, tem que ter um momento de lazer com a É, família, uma gente, tábua vamos dessa, fazer priorizar. uma boa carne lá, assadinha, né, levar sua família, levar seu irmão e aproveita o dia de cada dia. Leva sua família, deixa as discórdias de lado, o É a rancor de união lado. ali, né, a É a união. união, porque hoje você tá com seu irmão, com seu parente do próximo hoje, amanhã você não sabe E nem sempre às vezes o pessoal tem dinheiro e não consegue se unir. Então, se você se tem essa unir. possibilidade de trazer união familiar aí, não esquece não. A gente vai para o intervalo rapidinho, depois eu quero que você fale essa questão aí, eu acho esse assunto muito importante, o Vamos preconceito. Tem falar muita assim. gente, de repente, tem o dom e não tem coragem, porque é difícil. É, Então, até daqui a pouco, gente. Já voltamos. até mais. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Pessoal, estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje aqui recebendo Wesley Jarbas, contando um pouco da vida dele por trás da política aí. Mas eu tive que perguntar ele aqui antes de ir para o intervalo. Como é que foi essa questão quando você decidiu entrar para a vida política? Porque deve ter tanto, tem os prós e os contras. Teve muito preconceito, muita gente afasta, porque política é uma área um pouco tênue. Conta pra gente aí como é que é isso. Renato, essa parte foi uma parte que mais pegou. Eu acho que pega para todo o cara que às vezes é pré-candidato, que tem vontade de ajudar a cidade. O que acontece na política? Tem os bons políticos, tem aqueles políticos que infelizmente não representam a população. Eu sou muito assim, comigo é assim, sim, não, não. E quando eu entrei, alguns críticos falaram, não, você entra para política, vai ser igual aos outros. Eu falei, não, eu vou entrar para ser diferente dos outros. Né? Os 5 dedos da mão não são iguais, não. Então nem todos os homens são iguais, não. Então meu posicionamento sempre foi o quê? Trabalhar pela comunidade, pela igreja. Tanto é que eu quero te falar para você já, antes de entrar nessa parte, o projeto nosso da Semana da Juventude Cristã. Como é que eu vou dar bons exemplos? Que eu sou um cristão que eu participo das igrejas. É colocar projetos como esse para reunir os jovens, os adolescentes, tirar os jovens das baladas, das festas. Mas, ué, você nunca viveu isso, não? Na sua época de adolescente, não? Eu vivi isso, mas eu tinha um pai e uma mãe que tinha o tempo todo para ficar me olhando, me ajudando, me orientando. Hoje em dia, com esse mundo virtual, onde o filho, o adolescente, ele tem acesso à rede social, ele tem acesso a qualquer situação que De seja, tudo, pro então a bem e pro cabeça mal. dele está aberta para o bem e para o mal. E a maioria das vezes, quando você não tem uma boa formação, uma boa educação em casa, acaba que você desvia para outros caminhos que nenhum pai, nenhuma mãe quer. Então esse projeto da Juventude Cristã, onde atrai o jovem, o adolescente, e através desses trabalhos com o Grupo EAC, Grupo EJC, Terço dos Jovens, na nossa comunidade tem esse Terço dos Jovens, nosso amigo Juliano, Comunidade São Geraldo e a coordenadora Cátia, são esses locais, esses encontros de grupo de adolescentes que aí resgata o quê? Além deles, a família, né? Deus ama a família, nós somos família. Então a família é o quê? Tem que estar em comunidade com esses jovens. Então, onde esse projeto nosso veio para engrandecer, para ajudar que possamos aí resgatar esses jovens aí, que os jovens que infelizmente hoje estão sedentos da palavra de Deus. Então, o propósito nosso foi esse. E voltando na parte da política, que tem às vezes as pessoas críticas, as Eu pessoas ia te que perguntar como é que rola também a questão do pessoal olha a questão pois como é a questão do preconceito? Tem gente que afasta, tem gente como é que foi quando você foi entrar lá na política mesmo? quando eu falei assim, ó, Principalmente e depois que você ganhou talvez mudou, mas é, até chegar e até tal. eu chegar, que eu era um pré-candidato em 2020, veio as pessoas falando comigo assim: "Não, não mexe com isso não, é difícil demais, você não vai conseguir, você não tem perfil". Tinha aquelas que me falavam a palavra de prosperidade, de edificação, né, que falavam assim: "Não, vai, você consegue, você dá bom exemplo da comunidade, você tá fazendo um trabalho de evangelização com as crianças".
eu acredito no seu potencial, pode contar comigo. E tem aquelas que falavam assim comigo desse jeito, eu falo é o duro gente, pode estar gravando, pode ser o que for. "Ah, vai ser mais um para entrar lá e para roubar?" Eles falava desse jeito, Renato. Aí eu colhi o que é bom se ajunta, o que é ruim se espalha. Então, coisa que é boa, eu trago no meu coração. Coisa ruim, sai, entra aqui, sai de cá. Então, eu sempre tive essa mentalidade de absorver as coisas boas e as coisas ruins. Então, desde essa minha caminhada, entrei e falei assim: vou ser uma pessoa diferente. Como você diferente? Com as minhas ações, no meu dia a dia. Ser uma pessoa receptiva, ouvir bem a população, atender seus anseios, ser verdadeiro, falar o sim na hora certa, falar o não, não consigo, não depende de mim, porque os poderes são independentes, porém harmônicos. O legislativo é um fiscalizador, criador de leis, né? O legislativo ele cobra, fiscaliza. Já o executivo ele executa. O poder executivo que tem um recurso, recurso de emenda de deputado estadual, deputado federal. Hoje nós como representante legislativo nós temos as emendas para impositivas que a gente também destina para alguns segmentos. Mas antigamente não tinha isso, não tinha clareza, não tinha transparência. Hoje além do portal Transparência e também os meios de comunicação através das redes sociais você vê o que que aquele representante fez para a comunidade, para a sociedade, o que que ele trouxe de benefício. Aí sim, você vai falar assim: vou ajudar esse cara, vou apoiar esse cara, porque esse cara tem entrega. Ah, não vou votar em político, não, não. Não faz isso, não joga seu voto fora, não. Estude, pesquise, saber desse representante, se realmente ele te representa. Porque eu sou assim, ó, sou cara trabalhador, sou cara honesto. Se ele te representa, ele merece o salário que ele tá ganhando lá. Porque as pessoas às vezes pegam só na questão do salário. Agora, aquele que não te responde, aquele que não te representa, aquele que não defende a família, os seus princípios, seus valores, aí você fala, não, esse aí eu deixei de lado. É assim, gente. É em tudo. Se você tem uma empresa hoje, pela qual você tem uma empresa de contratações de vários profissionais, você tem vários currículos lá, você vai estudar o currículo de cada um. De repente você fala, não, eu Tá na vou. nossa mão, não tá? Tá na sua mão. Assim é a população também. Tem o candidato A e o candidato B. Esse trabalha, esse não trabalha. Então, gente, a gente tem que saber fazer nossas escolhas. Aí, e, ô Wesley, que conselho você deixaria para alguém que está querendo entrar na vida pública aí, mas sabe que vai encontrar as dificuldades? O que você diria para ser uma mensagem aí? Com Quero, entrar, com. eu quero até deixar registrado aqui, pessoal. Eu nunca conversei com o Renato sobre isso, não. O Renato é uma pessoa de Deus, tem uma aura maravilhosa, a gente sente energia, porque palavra é poder, quero, Top. consigo e realizo. O Renato é uma pessoa que eu vejo, tem perfil político, tem postura, tem posicionamento, tem Deus. Tem Deus. Os princípios é das coisas que eu mais valorizo, que eu falo que tem que estar na política. Porque um servo de Deus fiel, temente a Deus, ele não pisa na bola, não, porque ele pensa 10 vezes antes de fazer algo contra. Porque quando você faz contra a população, o projeto você é contra o povo, contra a população, você está voltando contra a você mesmo. Porque hoje eu estou como representante aqui, sendo entrevistado por você, Renato. Amanhã eu não sei, eu posso estar de trás do balcão. Uhum. Então, toda ação tem sua reação. Você tem esse perfil, você é um cara que eu ficava maravilhado se tivesse a política para ajudar nessa construção, que precisamos de pessoas boas para estar na política. E o conselho que eu falo para você, seja você mesmo. Seja coerente em todas as suas decisões, seja o seu sim na hora certa. Vai ter armadilhas, vai ter caminhos para É. tentar te tirar do seu foco. Não sai do foco. A roda, pessoal, aqui, ó, da política, para me ser mais claro, que é a mesma roda dos encarnecedores que a gente viu no Antigo Testamento, que a gente vê no Novo Testamento, onde as pessoas tentam te vender um sonho que não existe. Então é só você ter essa sintonia, você focar nesse objetivo, Renato, que você tem perfil para isso, como fosse outra pessoa me perguntando sobre a Tô política, perguntando porque tem gente que quer, precisamos de não é? pessoas como você, pessoas boas, que quer realmente trabalhar para a população, com educação melhor, com a segurança pública melhor e também, gente, com a saúde melhor. Porque hoje nós sabemos o tanto que um pobre, um trabalhador, pela qual eu te falei antes da entrevista, uma senhora que precisa apenas de uma consulta, e às vezes ela vai no poder público, ela tem uma dificuldade de acesso, ela não tem, às vezes, aquela facilidade que a gente tem hoje de entrar no site, de cadastrar, de fazer essa parte burocrática, mas gente, tem que acolher, tem que ajudar. Gente, é isso aí, tá? O Wesley tá dando um conselho. Gente, eu não sou candidato, tá? Te agradeço pelas palavras aí, tá? Porque eu queria que ele deixasse essa mensagem aí para quem quer se candidatar. Te agradeço novamente, tá? Pelas palavras. Não sou candidato a nada, viu, gente? Mas para você que quer entrar na política aí, que entre, porque precisa de gente do bem lá. Tem que ter esse incentivo de alguém, porque
a gente precisa substituir esse pessoal, não precisa? Se Com tem um certeza. pessoal ali que é do mal, então você que é do bem, você candidata, vai lá e entra ali, vamos começar a fazer essa jogada aí. E é a gente que vota, não é? Perfeito, Renato. Até Não tem porque, jeito gente, não. eu tô usando o Renato como se fosse uma pessoa me perguntando, Isso. né? Mas o Renato tem um perfil de representante do povo. E eu já deixo aqui bem aberto para ele aqui. Eu estou à disposição para ver meu partido, ser meu Ó, amigo, meu parceiro, não, gente. eu te E agradeço, te precisamos agradeço. mais de servo de Deus, pessoas boas, que têm conhecimento, que é educado. Que eu falo, a educação na política é você ser uma pessoa coerente, uma pessoa que respeita o próximo, que quer ajudar a população. Porque a gente não quer aquele político que só na época de política bate nas suas costas e te pede o voto. Nós queremos uma pessoa que vai te representar, que está ali o tempo todo, que ela é aquela pessoa. Eu não mudo. O meu sim antes de ser político, o meu não, nas horas certas que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que falar, o que, que tem que ser feito, eu sempre tenho essa tranquilidade de falar para o meu próximo. Que de repente você fala um não para ele, um não verdadeiro, que ele vai aceitar e vai colher, vai falar assim, não, realmente, é, eu não tinha pensado dessa forma. Eu queria uma facilidade aqui, mas não funciona desse jeito. Bacana demais. Eu não vou nem te perguntar, não vou nem usar a palavra projeto. Qual o trabalho que você fez hoje do Wesley, vida política, não política, que você mais se orgulha? O que que você pode ser um projeto que você provou, o que que você mais se orgulha de ter feito na sua vida com 45 anos, você falou? E com 45 anos, né, eu sempre falei da minha vivência nas comunidades, que é os trabalhos de evangelização das igrejas, com esses projetos aí, né, pela qual a gente também tem um Restaura Família, né, que o ano passado teve a terceira edição, pela qual Eu sempre acho, te sou interrompendo um parceiro. pouquinho aqui, né, independente de religião, gente, eu sempre falo isso aqui, não sei se já falei em algum outro programa, colocar Deus à frente dos negócios, à frente da família, à frente de tudo, não é sobre religião, galera, é sobre direção. É uma opinião aqui, eu não prego religião nenhuma, mas eu prego Deus no programa aqui, Claro. que eu acho muito importante. Sim, Então tudo enquanto é movimento que o pessoal faz, às vezes é Marcha com Cristo, tem vários nomes, evangélico, católico, protestante, seja lá o que for, mas colocou Deus no meio da movimentação ali, eu acho legal demais. Então, porque faz essa religião, não faz dessa, não importa, então dá o nome, fazer outra religião, vamos enfatizar isso aí, investir isso aí se for preciso, eu acho isso muito importante. Desculpa te com interromper, certeza. continue aí. Com certeza, Renato, até porque a gente fala, Deus é tudo nas nossas vidas, o que que seria de nós sem Ele? Né, tem as pessoas que às vezes não têm o mesmo pensamento que a gente respeita e acolhe. Quando chega diante de mim para me falar uma palavra, para me dar um conselho, eu sempre falo com maior abertura que busca do alto, né? Buscar enquanto pode achá-lo. E aí, o Renato, esses projetos nas comunidades, o Restaura a Família que eu estava falando, hoje teve uma reunião muito importante com o Duda da Comunidade Sacramento de Amor. O ano passado foi a terceira edição, tivemos aí com o Ministério de Louvor e Adoração, Colo de Deus. Esse ano também já estamos engajando mais esse projeto aí, para trazer mais um grupo aí de música e de profissionais aí, para trazer os jovens, trazer a família, que precisamos de eventos mais como a Marcha para Jesus, o É, Celebra, que vai ter também com o deputado Eduardo Azevedo, né? Esse exemplo que é para nós também de irmão, de parceiro aí na vida pública. Então precisamos, né, de ter momentos como esse. Igual você mesmo falou, a gente está aqui também para falar, para agradecer pela oportunidade, por tudo, porque nós como pessoas públicas, como cidadão, como Wesley, né, o Renato, antes de estar como político, eu também você era é uma o Wesley. pessoa que eu pagava meus impostos, pago meus tributos, né, vivi uns tempos difíceis, mas hoje que a gente, como representante do povo, tem que dar um pouquinho de qualidade de vida melhor para a população. E eu quero falar também, Renato, da educação, né, pela qual, através de recursos que eu busquei com vários representantes aí, conseguimos melhorar muito as escolas na região sudoeste, né, que é várias escolas que não tinha estrutura, não tinha nem sequer material permanente para aquelas escolas, e a gente fez esse Importante, trabalho. Deus e Isso, criança. Inclusive tem um programa com o doutor Cazé que a gente fez aí, vai pro ar daqui a pouco, aguarda aí, tá gente? Ficou muito bacana. aí que É sobre o bacana. dia 18 de maio, hein? Aguarda aí, tá gente? Daqui a Essa pouco. caminhada que é importante, sempre sou parceiro também, Renato, te parabenizo, né? Todos contra a pedofilia, temos que levantar essa a bandeira aí, vestir essa camisa aí, porque o promotor Toto Cazé faz um trabalho brilhante, não só no estado de Minas Gerais, como todo o nosso país. Não é? Não é? Sim. Pois é isso aí, cara. E o que que você queria deixar de legado, o Wesley queria de deixar de legado, como político, como pessoa, como político que seja, qual o legado que você queria deixar para a população, para os seres humanos? Qual o seu legado? Eu queria falar para toda a população de Divinópolis, todos os brasileiros aí que estão nos acompanhando e quem for ver esse vídeo aí, pessoal, faça o bem, porque toda ação tem sua reação, plante coisas boas, acolhe o seu irmão, ouve ele, se coloque no lugar dele, qualquer posicionamento, qualquer local que estiver na sua vida, qualquer profissão que você estiver, desde que você for um profissional de qualquer setor, segmento que seja,
Faça o bem, gente. Sabe por quê? Aqui nessa terra nós não leva nada, não. Nós estamos aqui somente para servir, né? O próprio Jesus Cristo veio nessa terra, o Filho de Deus, morreu na cruz para nossa salvação. Ele só fez o bem. Quando Pedro falou com ele para perdoar o próximo, né, ele falou assim: ó, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? 7 vezes? 70? É, 70 70 vezes vezes 7. 7 vezes. Então, se você tem uma mágoa aí, às vezes você está magoado com o irmão, com um amigo, vai lá se reconcilie com ele. Pede desculpa, pede perdão. Nosso tempo aqui é curto. Eu estou aqui nessa entrevista agora com o Renato. Eu posso sair ali fora ali e de repente já era. Pois sabe Para que que o nosso orgulho, que o destino nosso é a morte? Não eu tem nada sempre mais que se falo que a leva. sabedoria até o Geraldo Rufino que fala isso, eu acho muito interessante esse negócio. Eu depois que eu entendi esse tipo de coisa, eu vivo muito melhor. A Então, gente é arrogante demais se a gente achar que tem mais que segundos. sim, Não é que horas, que dias, não. Se a gente achar que tem mais que segundos, ué. é arrogância da parte da gente, Sim, concorda? Isso faz a gente viver melhor, porque você encara cada segundo, cada momento como se fosse o é. último, fica mais intenso, não é Sim, verdade? Concorda com isso? com certeza. Até porque muitas pessoas falam assim: aproveite a cada segundo da sua vida como se fosse os últimos. E tem que Você não ser. sabe daqui 1 hora, duas Não é horas, pra o que fazer que pode loucura não, gente, acontecer. tem que eu sempre falo, não Não, é dá viver bem, com senão o tranquilidade. pessoal não E não fazer extravagância, ó, cuidar do rim, beber muita água aí, né, é Renato? E verdade, com certeza, beber água, cuidar. tem que lubrificar a garganta, porque a voz é muito importante. Mas, Renato, na vida pública eu aprendi muitas coisas, a me tornar mais humilde ainda, a me ser uma pessoa melhor. Porque antes de eu estar na vida pública, eu já levava um trabalho com tranquilidade, né, daquela forma que eu tinha, no meu dia a dia, na minha rotina. Depois que eu me tornei um representante do povo, a minha responsabilidade, ela aumentou. E quando você vê uma pessoa que às vezes ela vem de uma forma assim, pesada, nervosa, grossa, porque ela passa por um problema, o que que eu aprendi? Para acolher ela, ouvir ela, porque ela tá tão desesperada, com familiar, no hospital, na UPA, precisando de uma atenção, uma cirurgia. Hoje, por exemplo, recebi uma foto de um senhor assim, 56 anos, nem é senhor, é porque eu tenho 45, e ele com o pé todo roxo, e ele precisa de uma simples cirurgia, precisa de um acolhimento, um tratamento. E aí a gente vê um sistema SUS de fácil, não tem nada de fácil, né? Só se Deus quiser, assim que esse hospital regional que eu estive lá, dia 1º de junho agora, para dar essa boa notícia, vai ser lá, iniciado lá 10 leitos para acolher Divinópolis, né? E depois a totalidade de 200 leitos para acolher a E população. lá tá indo bem? Tá indo bem, o É hospital lá importante vai isso, tenho avançando certeza. bem, graças a Deus, né. Então, assim, é importante a gente ressaltar, gente, que cuida da saúde, né, evite aí extravagância, porque saúde tem como comprar não, Não é verdade? E perdeu fiquei já era. satisfeito com a notícia do hospital. Tem data isso aí? Essa questão do hospital é muito importante. Sim, eu estive lá na quarta-feira, na parte da manhã, por volta de 9 horas, e já falaram para nós aí que a partir de 1º de junho, já vai abrir o hospital já com 10 leitos para atender a nossa querida Divinópolis. É o hospital regional que vai atender não só Divinópolis, como a nossa macro-região, que essa macro-região são Divinópolis mais 53 municípios. Então, assim, são 54 cidades que vai ser atendida. Assim como tem o São João de Deus, é que as pessoas falam, tem paciente que vai para o São João de Deus que é de Divinópolis, às vezes é transferido para outra cidade, como São Antônio do Amparo, Oliveira, Bom Espaço, Eu sou lá de Oliveira Formiga, falando nisso. Um abraço, pessoal de cidade boa. Oliveira. Pessoal Vai. de Oliveira, um forte abraço aí. E aí, Renato, essas pessoas às vezes que é atendida aqui e de Metropolitano que é atendida em outra cidade. Mas por que isso, Wes? Porque acontece, para manter o hospital, o São João de Deus, só Divinópolis não tem condição de manter o hospital. Então, esse consórcio dessa macro-região, Divinópolis mais 53 cidades, que faz o custeio desse hospital para manter ele funcionando. Assim como a UPA também atende pessoas da macro-região. Por isso que as pessoas falam, mas fica lotado, só Divinópolis não lota a UPA. Porque a UPA é só urgência e emergência. Ela acolhe o paciente, ela ela ali faz aqueles primeiros atendimento, triagem, né, É aquele negócio, né, não dá uma é não é o medicação. ideal, mas pelo menos é uma solução, porque a É, pessoa fica ali sem atendimento, ela não fica ruim para a cidade de fora, né. sim, Mas é melhor ir para uma cidade de fora do que não ter o atendimento em lugar algum. com Seria isso, não é? certeza. Isso, então a UPA ela acolhe o paciente, ele é atendido, ele é acolhido, ele é estabilizado, para depois cadastrar no SUSFAS para transferir para o hospital da macro-região ou para o próprio Hospital São João de Deus. Que muitas pessoas às vezes perguntam: "Ah, mas o paciente daqui vai para fora ou de fora vem para cá?". É porque é isso, para manter esse custeio do Hospital São Entendi, João de eu Deus, não tinha tá vendo, é né, pelo essa menos macro-região para sustentar e ele, com a vinda do hospital precisa de agora outros vai ajudar hospitais. demais, né, o Agora hospital. vai desafogar demais, paciente que ir para fora, não quer dizer que vai terminar tudo não. Enquanto não tiver ali com o atendimento, né, na totalidade,
vai ter que ser transferido Pra para fora também. terminar, tudo nunca termina, sempre tem demanda pra lá e pra cá, o Sempre tem importante é estar demanda, caminhando, não pode parar tá de caminhando fazer. para funcionar, né. Até porque o governo federal agora que tem que, manter esses planos. O governo estadual fez sua parte, Oi? Desligou? Ah, desligou ali, ó. tá. Até porque o Hospital São João de Deus, né, que atende Divinópolis é a macro-região, né, quando o paciente dá entrada na UPA, que a UPA é urgência e emergência, estabiliza o paciente, depois ele é cadastrado no SUS-FAS, que é a regulação de estado, que aí vai lá, né, já olha os dados, vê o que que é complexidade, se é cirurgia, ortopedia, e transfere esse paciente para alguma cidade da macro-região. Com o hospital regional agora em funcionamento, pela qual o pessoal da EBSER já falou a partir de 1º de junho que vai ter 10 leitos para atender Divinópolis e também a macro-região, vai Vai ajudar dar uma bastante, melhorada boa vai nisso dar uma aí. melhorada bastante, se Deus quiser. É isso aí. Ô Wesley, agora eu vou deixar um espaço aqui pra você deixar o contato, onde é que o pessoal te acha e se Tá, vira, o problema é seu tá, agora. pode Já que deixar, você Renato. coloca aí a cara pra bater, pode me achar aqui, me chama no Instagram, fica à vontade. Gente, contar do Wesley, precisou pra chamar o rapaz, hein. Pode deixar. O pessoal aqui, ó, primeiro quero agradecer aqui o Renatão, né, o estúdio, sintonia aí, ó, positiva. E é isso aí, eu gostei do nome, sintonia positiva, palavra positiva. Sintonia positiva. Do Estúdio Play Negócio, hein, Do Estúdio Play Negócio, estúdio Play Negócio, onde a o gente grava. melhor da cidade, viu, Com gente? certeza Eu já fui absoluta. em vários, mas igual esse com estrutura nunca vi na Não, minha não tem vida. não. E quero deixar claro aqui, com muita humildade, que eu fui o vereador mais bem votado de Divinópolis, quase 4.000 votos, 3.994 votos, fruto de um trabalho que eu trabalho todo dia, estou aqui à disposição, deixando meu contato, 37988249903, lá no meu perfil, meu Instagram, @WesleyJarbas. E aqui, gente, tô achando que eu vou contratar o Renato aqui, que esse cara é bom, viu, gente? Ó, obrigado, te agradeço. Ô, gente, então é isso aí, tá? Esse foi o Sintonia Positiva. Hoje com o Wesley aqui, eu quis trazer um pouco isso aqui, Wesley, você por trás da política, a gente falou um pouco sobre política, que é claro, né, que é a sua área de Sim, atuação, mas eu queria mostrar a você o ser humano para encorajar pessoas a entrar, pessoas de bem a entrar na vida política, tá bom, gente? Que é assim que eu te enxergo, sim, tá? Não obrigado, meu vou irmão. ficar aqui julgando o trabalho dele, não vou. Eu te enxergo assim, essa é a Muito minha obrigado, opinião. graças a Aí Deus. você que é de bem e tem vontade de entrar na política, faz isso que estão precisando, tá, gente? Faz isso, cria coragem, procura o Wesley lá, conversa com ele, Pode outro contar partido, comigo. enfim. A sua visão, o que você acredita ou não acredita, já não é algo que eu vou julgar aqui, mas Sim. sendo de bem, entra para a vida política para ajudar e dar uma permeada. Seria isso, Wesley? É isso mesmo, Renato, você pontuou muito bem, cara. O Renato já tem muito conhecimento técnico sobre isso aí, porque precisamos de pessoas de bem para estar ajudando a comunidade, para ajudando, né, a sua região, Independente ajudando de a crenças, cidade. parte, porque, né, a gente Isso, Deus é um só, a igreja somos nós, sempre tem que refletir isso aí. E se trabalhar para uma cidade melhor, uma melhoria na educação, na saúde, na infraestrutura e também na segurança pública. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal e quero falar um dado importante que tem 35, quase 40 dias que não tem nem sequer um homicídio de Divinópolis. coisa Fruto do boa. quê? De um trabalho da segurança pública de Divinópolis. E também o coronel Henrique, é o coronel aqui da nossa cidade, que faz um brilhante trabalho. Eu acompanho, são dados importantes que a gente tem que falar. Quando tem um homicídio, tem dois, tem três, aí todos os meios de comunicação propagam isso aí. Então a gente fala dessa boa notícia também, que a Polícia Militar é a melhor polícia do Brasil e do mundo, gente. É isso aí, gente. Então foi esse o Sintonia Positiva hoje, tá? Tentamos falar um pouco aqui de um assunto diferente e a gente tem que se importar, sim. Política faz parte da sociedade, a gente tem que estar de olho, na é verdade? Com Estar certeza. de olho, acompanhar de perto, para poder estar cobrando depois e colhendo os frutos lá na frente, não é Exatamente, verdade, meu Wesley? amigo. Verdade, meu amigo. Conte Então é isso conosco aí, sempre. gente. Foi o Sintonia, gratidão, tá? Pela sua Gratidão a mim, meu presença aqui, amigo. tá? Deus abençoe, viu, Tá bom? Renato? Conte conosco sempre, estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Então fiquem todos em paz. Até mais, gente. Sucesso.